O grito do Rodrigo ecoou pela sala pequena do nosso apartamento em São Bernardo como se fosse uma bofetada. Me dá logo esse dinheiro, velha! Era março de 2018. E pela primeira vez em 65 anos de vida, meu próprio filho havia me chamado de velha. Não como carinho, como sempre fez, mas como insulto. As mãos dele tremiam, não de nervosismo, mas de abstinência das apostas online que descobri estar sucando nossa conta conjunta há meses. O cheiro do café que eu havia acabado de fazer ainda pairava no ar, doce e familiar. Mas naquele momento, tudo mudou. Eu não sabia ainda, mas aquele grito seria o último som de desrespeito que ele faria na minha presença. Você já foi chamada de velha pelo próprio filho? Já sentiu o coração partir dentro do peito enquanto fingia que não doía? Pois eu posso te contar exatamente como é. E posso te contar também como transformei essa dor na arma mais afiada que já empunhei. Senta aqui comigo, filha. Deixa eu te explicar uma coisa sobre apostas. Sobre filhos viciados e sobre mães que fingem ser bobas. Porque depois de 40 anos trabalhando na contabilidade da metalúrgica São Bernardo, depois de criar um filho sozinha quando o pai morreu de infarto aos 52, depois de guardar centavo por centavo para ter uma velhice digna, bem, digamos que eu aprendi algumas coisas sobre números e sobre pessoas. O Rodrigo sempre foi meu menino dourado. Depois que o Osvaldo morreu, em 2015, foi ele quem segurou minha mão no velório. Quem prometeu que cuidaria de mim para sempre. Mãe, a senhora nunca vai passar necessidade. Ele disse com aqueles olhos castanhos iguais aos do pai. Como uma boba, acreditei. Mais que isso. Abri uma conta conjunta com ele, para que pudesse me ajudar com as contas, caso eu ficasse doente. 3 anos depois, descobri que minha conta bancária havia se tornado o cassino particular do meu próprio filho. Mas deixa eu te contar como descobri. Porque não foi de uma vez só, como nos filmes. Foi gota por gota, como uma torneira mal fechada que vai minando sua paciência até você explodir. Primeiro foram os 500 reais que sumiram em janeiro. Mãe, foi problema no sistema do banco. Ele disse, todo solicito, mexendo no celular com aquela pressa que eu não entendia. Depois foram 800 juros em fevereiro. Conta de luz atrasada, mãe. A senhora esqueceu de pagar. Só que eu nunca esqueço de pagar conta. 40 anos na contabilidade não passam em branco. Foi aí que comecei a prestar atenção de verdade. Sabe quando você mora com alguém há tanto tempo que conhece cada som, cada movimento? Pois é. Comecei a reparar que o Rodrigo mexia no celular com uma urgência estranha. Que saía de casa toda terça e quinta-feira, sempre na mesma hora. Que ficava acordado até tarde, com aquela luz azul do telefone iluminando o rosto dele no escuro da sala. E foi numa dessas noites que eu fingi estar dormindo e escutei ele sussurrando no telefone. Não, cara. Tenho certeza que o Palmeiras ganha. Apostei 2.000 na vitória simples. É dinheiro garantido. 2.000 reais. Da onde o Rodrigo, desempregado há 8 meses, tirou 2.000 reais? Naquela madrugada, deitada na minha cama, olhando para o teto descascado do quarto que dividia com meu marido por 30 anos, eu soube. Não precisava de prova. Não precisava de confirmação. Uma mãe sabe quando está sendo roubada pelo próprio filho. É um conhecimento que fica no osso, que dói como artrite nos dias de chuva. Mas eu não disse nada. Não naquela noite. Porque 40 anos na contabilidade também te ensinam que antes de acusar alguém, você precisa de evidências. E antes de agir, você precisa de um plano. O que eu não sabia ainda é que o plano que desenvolveria nas semanas seguintes não seria apenas para recuperar meu dinheiro. Seria para ensinar ao Rodrigo que subestimar uma velha pode ser o maior erro da vida de um homem. Você precisa entender quem eu era antes de me tornar quem sou hoje. Neuza, Aparecida dos Santos, nascida em 1953, no interior de Minas. Criada para ser uma mulher que abaixa a cabeça, que obedece, que não faz ondas. Durante muito tempo acreditei que era exatamente isso. Quando cheguei em São Bernardo do Campo, nos anos 70, recém-casada com o Osvaldo. Eu era uma menina do interior assustada com os prédios, com o barulho das fábricas, com o jeito apressado das pessoas. O Osvaldo conseguiu emprego na metalúrgica e eu, depois de muito insistir, uma vaga no escritório. Mulher não entende de números.
O chefe falou no primeiro dia. Levei 20 anos para provar que ele estava errado. O apartamento onde morávamos, onde ainda moro, é 2 dormitórios no 3º andar de um prédio de classe média baixa. Nada muito fancy, mas comprado com o suor nosso. Cada azulejo da cozinha foi escolhido com carinho. Cada móvel da sala foi comprado parcelado em 10 vezes. Quando o Rodrigo nasceu, em 1983, transformamos o quarto de hóspedes em quarto de criança pintado de azul bebê. Era uma vida simples, mas era nossa. No trabalho, descobri que tinha um talento natural para números. Comecei como auxiliar, organizando papéis, mas logo percebi padrões que outros não viam. Notas fiscais que não batiam, contas que tinham discrepâncias pequenas, mas sistemáticas. Em poucos anos estava cuidando de toda a contabilidade da empresa, conferindo cada centavo que entrava e saía. A Neuza tem olho de lince para essas coisas. O contador falava. E era verdade. Eu via números como outras pessoas veem cores. Cada um tinha sua personalidade, seu lugar certo. Uma diferença de 0,50 me incomodava durante dias, até eu descobrir onde estava o erro. Em casa era a esposa perfeita dos anos 80 e 90. Levantava às 5h30 para fazer café e pão de açúcar para o Osvaldo. Trabalhava o dia todo. Chegava em casa e ainda preparava jantar. O Rodrigo era minha joia mais preciosa. Inteligente, carinhoso, sempre com uma palavra doce para a mãe. Quando adolescente, enquanto os outros meninos davam trabalho, ele ficava em casa comigo assistindo novela da Globo, comentando os personagens como se fossem vizinhos nossos. Mãe, a senhora é a mulher mais inteligente que eu conheço, ele falava. E eu derretia. Quando Osvaldo morreu, de infarto, numa quinta-feira de manhã de 2015, o mundo desabou. 30 anos de casamento acabaram numa ambulância que chegou tarde demais. Mas o Rodrigo esteve lá. Ele organizou o velório, cuidou dos papéis do plano de saúde, me levava no banco para resolver questões da herança. Mãe, vamos abrir uma conta conjunta. Ele sugeriu alguns meses depois. Assim eu posso ajudar a senhora com as coisas, caso precise. Fazia sentido. Eu estava frágil, ainda processando a morte do marido, e ter o filho cuidando das questões financeiras parecia uma bênção. Que idiota eu fui. Aposentada com um salário razoável, quase R$3.000, mais a pensão do Osvaldo. Eu tinha uma vida confortável. Não rica, mas segura. Guardava dinheiro religiosamente, como minha mãe me ensinou. Tinha uma caderneta de poupança com R$45.000, juntados centavo por centavo durante anos. Dinheiro para emergências, para doença, para funeral, para ter dignidade na velhice. Durante quase 3 anos vivi fingindo que era uma velhinha inofensiva que dependia do filho para tudo. Deixei ele fazer transferências, pagar contas, gerenciar minha vida financeira. Era mais fácil assim. Ou pelo menos eu achava que era. A verdade é que eu estava interpretando um papel. O da mãe vulnerável que confia cegamente no filho devotado. E o Rodrigo, sem saber, também estava interpretando. O do filho cuidadoso que protegia a mãe das dificuldades da vida. O problema é que enquanto eu representava, ele estava me roubando. E quando descobri, percebi que talvez sempre soube interpretar melhor que ele. Talvez sempre fui mais inteligente que imaginava. Talvez fosse hora de parar de fingir fragilidade e mostrar do que uma contadora aposentada, com 65 anos, é capaz quando resolve jogar sujo. Foi numa segunda-feira de março que minha vida mudou para sempre. O Rodrigo tinha saído para procurar emprego. Essa desculpa que ele usava há meses. E esqueceu o celular carregando na tomada da cozinha. Eu estava lavando louça quando o aparelho começou a apitar com mensagens. 1, 2, 5, 10 mensagens seguidas. Curioso, né? Quem manda 10 mensagens seguidas para alguém que está procurando emprego? Primeiro impulso foi: não mexer. Mãe respeitosa não fuça celular de filho adulto. Mas aí veio a 11ª mensagem. E na tela apareceu o preview. Cara, tem que apostar mais na mega da virada online. Tua velha não vai nem perceber. Tua velha. As mãos molhadas tremeram quando peguei o celular. A senha? O ano de nascimento dele. 1983. Porque filho que ama a mãe usa senhas que ela pode adivinhar, não é mesmo? O que vi nas próximas 2 horas destruiu 35 anos de maternidade de uma vez só.
Era um grupo do WhatsApp chamado Os Apostadores. Dezenas de homens trocando dicas sobre jogos, sites de apostas, estratégias para tirar mais dinheiro da família sem levantar suspeita. E ali estava meu Rodrigo, ativo como nunca vi ele ser em emprego nenhum, compartilhando suas técnicas. Pessoal, descobri que é melhor fazer várias transferências pequenas do que uma grande. Minha velha nem percebe quando some 300, 500 reais. Mas se tirar 2.000 de uma vez, ela fica com pulga atrás da orelha. Minha velha. Como se eu fosse uma estranha, um alvo, um banco particular dele. Continuei lendo, cada mensagem como um soco no estômago. Ontem apostei 800 na vitória do Flamengo. Perdi tudo, mas hoje vou apostar 1.200 no São Paulo. Tenho certeza que vai dar certo. Gente, vocês acham que 45.000 é muito para apostar na Mega Sena online? É que é todo o dinheiro que minha mãe tem poupado. Mas se ganhar, 45.000. Todo o dinheiro que eu tinha poupado durante uma vida inteira de trabalho. Ele estava planejando apostar tudo numa Mega Sena online, como se fosse dinheiro dele. Mas foi a próxima conversa que me transformou em outra pessoa. Uma conversa privada dele com alguém chamado Amanda Amor. Amor, só mais alguns meses aguentando essa velha chata e conseguimos grana suficiente para o apartamento próprio. Rodrigo, tenho dó da sua mãe. Ela parece tão boa pessoa. Boa pessoa? Ela é só uma velha teimosa que não entende que eu preciso do dinheiro mais que ela. Ela vai morrer mesmo em alguns anos. Pra que guardar dinheiro? Vai morrer mesmo em alguns anos. Sentei na cadeira da cozinha. A mesma cadeira onde tomávamos café juntos toda manhã. Onde ele me contava sobre os currículos entregues. E eu fingia acreditar. E chorei. Não de tristeza. De raiva. Uma raiva fria, calculada, como nunca senti na vida. Mas entre as lágrimas, a contadora em mim já estava funcionando. Abrindo o aplicativo do banco no celular dele, vi todo o histórico de transferências dos últimos 8 meses. Metodicamente organizadas, sempre em horários específicos, sempre com valores estudados para não chamar atenção. 18.000 reais. Em 8 meses ele havia transferido 18.000 reais da nossa conta conjunta para apostas online. 18.000 reais do meu suor, da minha aposentadoria, do dinheiro que eu guardava para emergências. Quando escutei a chave na fechadura, rapidamente limpei o histórico do WhatsApp e coloquei o celular exatamente onde estava. O Rodrigo entrou sorrindo, me deu um beijo na testa como sempre fazia. Oi, mãe. Como foi o dia da senhora? Tranquilo, filho. Respondi, olhando bem nos olhos castanhos que herdou do pai. Muito tranquilo. Mas pela primeira vez em 65 anos de vida, menti para alguém da minha família. E descobri que mentir, quando necessário, não dói tanto quanto esperava. Naquela noite, deitada na cama, não consegui dormir. Não de tristeza ou choque, mas de planejamento. Porque depois de 40 anos conferindo cada centavo de uma metalúrgica, eu sabia exatamente como documentar evidências. E sabia também que antes de acusar alguém, você precisa de um plano para não sair perdendo. O que eu não imaginava ainda é que o plano que começou a se formar naquela madrugada não seria apenas para recuperar meu dinheiro. Seria para ensinar ao Rodrigo que subestimar uma contadora aposentada pode ser o último erro que alguém comete na vida. Durante a primeira semana após a descoberta, me transformei na melhor atriz que São Bernardo do Campo já viu. Todo dia, pela manhã, eu servia café com pão de açúcar para o Rodrigo. Perguntava sobre a procura de emprego e fingia acreditar em cada mentira que saía da boca dele. Mas, por dentro, minha mente de contadora estava funcionando 24 horas por dia. Você sabe o que mais me impressionava? A facilidade com que ele mentia. Sentava na mesa da cozinha, olhava nos meus olhos e inventava histórias sobre entrevistas inexistentes, empresas que iam ligar de volta, currículos entregues em lugares que eu sabia que nem existiam. E o pior, eu fingia acreditar, porque precisava de tempo para entender toda a extensão do que estava acontecendo. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco. Não qualquer dia. Fui numa quinta-feira, dia que o Rodrigo sempre saía para suas atividades misteriosas. Conversei com a Cláudia, gerente que me atendia há 15 anos. Dona Neuza, a senhora quer ver todo o histórico da conta conjunta?
Ela perguntou. Quero, filha. Desde que abri, em 2015. Durante 2 horas, sentada naquela cadeira desconfortável do banco, analisei cada movimentação. Era como ler um livro de suspense onde você já sabe o final, mas precisa entender como chegou até ali. As retiradas começaram pequenas, $200, $300, sempre em dias específicos da semana. Terças e quintas, principalmente. Que coincidência, não é? Exatamente os dias que ele saía para procurar emprego. Mas foi na conversa com a Cláudia que descobri algo ainda pior. Dona Neuza, tem uma coisa estranha aqui, ela disse franzindo o senho. Seu filho tentou fazer uma transferência de R$30 mil na semana passada, para uma conta do tipo apostas online. O sistema bloqueou automaticamente porque é um valor muito alto, mas ele ligou 3 vezes insistindo que era um erro. R$30 mil. Quase todo o dinheiro que restava na minha poupança. Naquela tarde, voltei para casa com uma pasta cheia de extratos e uma certeza. Eu precisava de mais evidências antes de agir. Porque uma coisa é descobrir que está sendo roubada. Outra é ter provas suficientes para fazer alguma coisa a respeito. Foi aí que tive uma ideia que nem eu sabia que tinha na cabeça. Sabe o Geraldo do 2B? Vizinho aposentado, ex-investigador da Polícia Civil, sempre educado no elevador? Numa sexta-feira, bati na porta dele com uma desculpa qualquer. Emprestei açúcar. E acabamos conversando. Uma coisa levou a outra. E de repente estava contando minha situação para um completo estranho. Dona Neuza, ele disse me servindo um café forte. A senhora tem sorte de ter descoberto agora. Já atendi casos de filhos que levaram mães à falência completa antes que alguém percebesse. O Geraldo me ensinou coisas que jamais imaginei que precisaria saber. Como gravar conversas no celular sem deixar rastros. Como fotografar documentos mantendo qualidade suficiente para serem usados como evidência. Como documentar padrões de comportamento de forma que qualquer pessoa acreditasse. O segredo, ele explicou, é nunca agir por impulso. Viciados são previsíveis. Eles sempre seguem os mesmos padrões. Cometem os mesmos erros. Durante as próximas 2 semanas, virei uma espiã dentro da minha própria casa. Toda vez que o Rodrigo saía, eu fotografava as conversas do celular dele. Sim, descobri que ele nunca mudava a senha. Documentei horários, valores apostados, sites utilizados. Descobri que ele não apostava apenas em futebol. Eram corridas de cavalo, basquete americano, até no resultado de reality shows. O mais impressionante era a organização dele. Tinha uma planilha no celular com todos os valores retirados da nossa conta. Planejamento de apostas futuras, até estratégias para convencer a velha a liberar mais dinheiro. Era quase profissional. Se ele colocasse metade dessa energia numa busca real de emprego, já estaria trabalhando há meses. Mas foi durante essa investigação que descobri o pior de tudo. O Rodrigo não estava agindo sozinho. As conversas com a Amanda revelavam que ela não era apenas a namorada inocente. Ela sabia de tudo, participava do planejamento, até sugeria valores para apostas. Numa conversa que li na quarta-feira de março, ela escreveu: Amor, sua mãe comentou que o dinheiro do seu pai está rendendo na poupança. Não dá para apostar um pouco? Ela nem vai perceber. Dinheiro do meu marido. O dinheiro que o Osvaldo guardou durante anos para garantir que eu tivesse uma velhice digna. Eles estavam planejando apostar até a herança do homem que me sustentou por 30 anos. Naquela noite, organizando todas as evidências na mesa da cozinha depois que o Rodrigo dormiu, tive uma revelação. Durante 40 anos, eu havia usado minha habilidade com números para proteger o dinheiro de uma empresa. Agora era hora de usar essa mesma habilidade para proteger meu próprio dinheiro. E para ensinar ao meu filho que algumas pessoas só aprendem quando perdem tudo. Foi conversando com o Geraldo numa tarde de quinta-feira que descobri que minha situação era apenas a ponta do iceberg. Ele estava me ensinando como usar um aplicativo para gravar conversas telefônicas. Para sua própria proteção, Dona Neuza. Quando contou sobre outros casos que havia investigado. A senhora não imagina quantas famílias são destruídas por apostas online. Ele disse, mexendo no café. Só no ano passado, atendi 5 casos parecidos. Filhos roubando pais, maridos escondendo dívidas de esposas. É uma epidemia silenciosa.
Mas foi o que ele contou em seguida que me fez entender que eu ainda não sabia de nada. Dona Neuza, a senhora já conferiu se seu nome não está negativado? Por que viciados em apostas, quando o dinheiro da família acaba, partem para empréstimos no nome de parentes? Naquela mesma tarde, fui ao SPC e ao Serasa. Meu coração quase parou quando vi o resultado. 3 empréstimos no meu nome, totalizando 15 mil reais, todos feitos nos últimos 2 meses. Empréstimos que eu nunca assinei, nunca pedi, nunca soube que existiam. Como ele conseguiu? Simples. Rodrigo tinha acesso a todos os meus documentos, sabia meu CPF de cor, conhecia todas as informações pessoais necessárias. E o pior, os empréstimos foram feitos online, através do próprio aplicativo do banco, usando a conta conjunta como referência. Quando cheguei em casa, as mãos tremendo de raiva, encontrei o Rodrigo na sala, mexendo no celular como sempre. Ele sorriu quando me viu. Aquele sorriso que um dia derrubava todas as minhas defesas. Oi, mãe. Como foi o passeio? Bem, filho. Menti, guardando os papéis na bolsa. Muito bem. Mas naquela noite, depois que ele dormiu, liguei para o Geraldo. Precisava desabafar com alguém ou iria explodir. Geraldo, descobri que ele fez empréstimos no meu nome. 15 mil reais que eu vou ter que pagar. Dona Neuza, isso é crime. É estelionato. A senhora pode denunciar. E depois? Meu filho vai preso. Eu fico sozinha no mundo. E ainda vou ter que pagar os empréstimos. Onde está a justiça nisso? Foi aí que o Geraldo disse algo que mudou tudo. Quem disse que a senhora precisa denunciar agora? Que tal coletar mais evidências e usar isso a seu favor quando for necessário? Na semana seguinte, mergulhei ainda mais fundo na investigação. E foi aí que descobri a rede completa. O Rodrigo não era apenas viciado em apostas. Ele era parte de um esquema. O grupo Os Apostadores do WhatsApp não era apenas amigos trocando dicas. Era um grupo organizado onde homens ensinavam uns aos outros como roubar dinheiro da família sem levantar suspeita. Havia tutoriais sobre como fazer empréstimos no nome de parentes idosos, como convencer pais a liberar valores da poupança. Até técnicas de manipulação psicológica. Sempre fale que é para algo importante, como tratamento médico ou emergência, escreveu um participante. Velhos sempre cedem quando acham que alguém está passando necessidade. Mais chocante ainda. Descobri que a Amanda não era apenas cúmplice passiva. Ela era membro de um grupo paralelo de namoradas e esposas que participavam ativamente dos golpes. Elas trocavam estratégias sobre como amolecer os familiares das vítimas. Como fingir inocência quando questionadas. Até como seduzir homens mais velhos para ter acesso às informações financeiras. Era um esquema profissional, organizado, com hierarquia definida. E meu filho estava no meio disso há pelo menos 1 ano. Mas foi numa conversa que gravei, sem que ele soubesse, usando o aplicativo que o Geraldo me ensinou, que descobri o pior de tudo. O Rodrigo estava ao telefone com alguém do grupo falando sobre o plano final. Cara, estou quase conseguindo convencer minha velha a vender o apartamento. Vou dizer que é para comprar um maior, que vamos morar juntos para sempre. Ela vai cair que nem um patinho. Vender o apartamento. Minha casa. O lugar onde vivi com o Osvaldo por 30 anos, onde criei meu filho, onde guardam every single good memory que tenho na vida. E depois? Depois, cara, são quase 400 mil reais. Dá para apostar pesado na Copa do Mundo. Se der certo, fico rico. Se der errado, bem, ela que se vire. Ela que se vire. Sua própria mãe que se vire na rua, sem dinheiro, sem casa, sem família. Naquela madrugada, deitada na cama que dividia com meu marido por décadas, tomei uma decisão. Não seria apenas sobre recuperar meu dinheiro. Seria sobre destruir todo esse esquema. Todas essas pessoas que se aproveitam da confiança de familiares idosos. E seria sobre ensinar ao Rodrigo que transformar sua mãe em vítima pode ser a pior aposta que alguém pode fazer na vida. A transformação não aconteceu de uma hora para outra. Foi como água moldando pedra. Lenta, constante, irreversível. Durante semanas eu havia sido a Neuza investigadora, coletando evidências, descobrindo traições. Mas numa manhã de abril,
olhando no espelho do banheiro. Reconheci uma mulher diferente olhando de volta para mim. Esta mulher tinha os mesmos olhos castanhos, o mesmo cabelo grisalho preso num coque simples. Mas tinha algo novo no olhar. Uma frieza calculada que nunca esteve lá antes. Uma determinação que assustava até a mim mesma. Foi nessa manhã que parei de ser vítima e me tornei caçadora. O primeiro teste foi simples. Durante o café, comentei casualmente com o Rodrigo. Filho, estou pensando em mexer na poupança. Aqueles 45 mil reais estão rendendo pouco. Talvez seja melhor investir em alguma coisa mais rentável. Você precisava ver os olhos dele brilharem. Era como jogar carne fresca para um leão faminto. Mãe, que coincidência. Eu estava pensando exatamente nisso. Tenho umas dicas de investimento que podem render muito mais que a poupança. Verdade, filho? Conta para a mamãe. Durante 1 hora, ele me explicou sobre investimentos seguros, que eram obviamente sites de apostas disfarçados. Falava com tanta convicção, tanta paixão, que quase acreditei que ele realmente pensava estar me ajudando. Quase. Mãe, posso cuidar disso para a senhora. É complicado. A senhora não entende dessas coisas modernas. A senhora não entende. Como se 40 anos trabalhando com números não tivessem me ensinado nada sobre investimentos e riscos. Claro, filho. Mamãe confia em você. Mas confiar e agir são coisas diferentes. Naquela tarde, liguei para o banco e mudei todas as senhas da conta conjunta. Criei alertas para qualquer movimentação acima de 100 reais. E o mais importante, abri uma conta individual que o Rodrigo não sabia que existia, transferindo todo o dinheiro da poupança para lá. Quando ele tentou fazer a primeira transferência, 2 dias depois, recebeu uma mensagem de saldo insuficiente. Você precisava ver a cara de confusão dele. Mãe, tem alguma coisa estranha na conta. Diz que não tem dinheiro suficiente. Que estranho, filho. Talvez seja problema no sistema do banco. Usei as próprias desculpas dele contra ele. E funcionou perfeitamente. Foi aí que percebi. Durante anos eu havia sido subestimada por ser mulher. Por ser idosa. Por ser apenas uma aposentada. Mas essa mesma invisibilidade podia ser minha maior arma. Quem suspeita de uma velhinha de 65 anos usando estratégias de guerra psicológica? O segundo teste foi mais elaborado. Descobri que o Rodrigo frequentava uma casa de apostas clandestina na Vila Prudente, toda quinta-feira. Pedi para o Geraldo me levar até lá, só para ver onde meu filho anda se metendo. E observei o ambiente por 1 hora. Era exatamente o que imaginava. Homens desesperados apostando dinheiro que não tinham, perdendo casa, carro, família em jogadas estúpidas. Vi um senhor de uns 70 anos chorar porque havia perdido a aposentadoria inteira numa única noite. Vi outro homem implorar para o dono da casa lhe dar mais uma chance, prometendo o dinheiro do aluguel como garantia. E ali, no meio de toda essa miséria humana, estava meu filho, rindo, comemorando, contando vantagens sobre como era fácil tirar dinheiro da velha em casa. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. O último vestígio da Neuza mãe amorosa e protetora. O que sobrou foi pura estratégia. Passei a frequentar o local 1 vez por semana, sempre disfarçada. Óculos escuros, boné, roupas diferentes. Aprendi como funcionava o sistema, quem eram os players importantes, como o dinheiro circulava. Descobri que havia apostas fixas, jogos manipulados, esquemas onde era impossível ganhar. Mais importante, descobri que o dono da casa, um tal de Marcelo, tinha sérios problemas com a Receita Federal. Sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, o cardápio completo. Uma denúncia anônima bem feita seria suficiente para fechar o lugar por anos. Mas não queria apenas fechar a casa de apostas. Queria algo mais pessoal, mais poético. Queria que o Rodrigo aprendesse a lição através do próprio mundo que escolheu. Foi conversando com o Geraldo, numa tarde de chuva, que o plano começou a tomar forma. Geraldo, me explica uma coisa. Como funcionam essas apostas online? É simples, dona Neuza. Você deposita dinheiro, escolhe em que apostar e torce para ganhar. Claro que a casa sempre leva vantagem. E se alguém criasse uma aposta falsa? Algo que parecesse real,
mas fosse controlado? Ele me olhou com curiosidade. Seria possível, mas precisaria de conhecimento técnico, contatos certos. E se eu te dissesse que tenho acesso a todas as conversas do meu filho, sei exatamente quais apostas ele pretende fazer. E tenho 40 anos de experiência manipulando números. O sorriso que apareceu no rosto do Geraldo me disse tudo o que eu precisava saber. O plano não era apenas possível, era brilhante. O plano que o Geraldo e eu desenvolvemos era simples na teoria, mas diabólico na execução. Se o Rodrigo queria apostar, eu daria a ele a aposta dos sonhos dele. Uma aposta tão tentadora, tão garantida, que ele não conseguiria resistir. E quando perdesse tudo, descobriria que havia apostado contra a própria mãe. A primeira fase era estabelecer credibilidade. Criei um perfil falso no WhatsApp. Carlos Mendes, trader esportivo. Usando um número que o Geraldo conseguiu através dos contatos dele na Polícia Civil. A foto do perfil era de um homem de meia-idade, bem vestido, sorrindo ao lado de carros caros. Encontrei a imagem num site de banco de fotos e editei para parecer brasileira. O background da persona foi cuidadosamente construído. Carlos Mendes era um ex-funcionário da CBF que tinha acesso a informações privilegiadas sobre jogos. Morava em São Paulo. Tinha conexões com árbitros e técnicos e, ocasionalmente, compartilhava dicas certeiras para um grupo seleto de apostadores. Durante 2 semanas, infiltrei o Carlos nos grupos de apostas que o Rodrigo frequentava. Começou com dicas pequenas, apostas de valores baixos que eu sabia que dariam certo, porque eu as pesquisava obsessivamente antes de sugerir. Flamengo contra times pequenos, vitórias óbvias do Palmeiras. Resultados que qualquer pessoa que acompanha futebol poderia prever. A genialidade estava nos detalhes. Carlos não acertava sempre. Isso seria suspeito. Ele errava cerca de 30% das apostas. Exatamente a margem que mantém viciados grudados na esperança. Mas quando acertava, fazia questão de postar prints dos ganhos. Sempre com valores impressionantes. Galera, mais uma certeira. R$5.200 de lucro numa aposta de R$800. Quem seguiu a dica tá rindo à toa, escrevia Carlos. Durante essas 2 semanas, observei o Rodrigo ficar cada vez mais interessado. Ele começou seguindo as dicas pequenas do Carlos, apostando R$200 e R$300. Quando ganhava, comemorava como se tivesse descoberto a fórmula da riqueza. Quando perdia, ficava frustrado, mas sempre voltava na próxima dica. Era exatamente o comportamento que eu esperava. Viciados são previsíveis. A segunda fase foi ganhar a confiança dele pessoalmente. Numa quinta-feira, quando estava preparando o almoço, comentei casualmente: "Filho, vi na televisão que tem muita gente ganhando dinheiro com essas apostas esportivas online. Será que é verdade?" Os olhos dele brilharam. Era a abertura que ele esperava há semanas. "Mãe, é verdade sim. Eu tenho acompanhado um cara no WhatsApp que entende muito disso. Carlos Mendes. Ele tem informações privilegiadas dos jogos." "Verdade? E ele compartilha essas informações?" "Às vezes, mas só para pessoas que ele confia. E os valores das apostas são altos. Não é para qualquer um." Perfeito. Eu havia criado a ilusão de exclusividade que todo golpista usa. Carlos não era um apostador qualquer. Era especial, seletivo, acessível apenas para quem tinha dinheiro suficiente para apostas sérias. "Quanto é alto, filho?" "Ah, mãe, as apostas dele são de pelo menos 10 mil. É para pessoas que realmente querem ganhar dinheiro de verdade. 10 mil reais. Interessante como a ganância faz pessoas inflacionarem números. As apostas que Carlos havia sugerido até então não passavam de 1.500 reais. Mas na mente do Rodrigo já haviam se tornado 10 mil roles. Nossa, que valor alto! Mas ele acerta mesmo? "Mãe, semana passada ele acertou uma aposta que rendeu 25 mil para quem seguiu. Imagina se a gente tivesse participado. Se a gente. Como se fosse natural que o dinheiro da mãe fosse usado para as fantasias de enriquecimento do filho. A terceira fase foi a mais delicada. Fazer Carlos demonstrar interesse em conhecer a família do Rodrigo. Numa conversa privada, Carlos escreveu: "Rodrigo, tenho acompanhado suas apostas. Você tem bom instinto, mas falta capital para apostas realmente lucrativas.
Você tem família que poderia investir junto? Às vezes é melhor apostar em grupo. A resposta veio em menos de 5 minutos. Carlos, minha mãe tem um dinheiro guardado. Ela confia em mim para investir. Quanto você acha que seria um valor bom para começar? Para apostas sérias, que realmente valem a pena, eu diria pelo menos $30.000. É o mínimo para participar das apostas VIP que eu organizo. R$30.000. Coincidentemente, quase exatamente o valor que restava na conta que ele pensava ter acesso. Naquela noite, durante o jantar, o Rodrigo trouxe o assunto naturalmente. Mãe, lembra do Carlos que eu comentei? Ele está organizando uma aposta especial só para pessoas selecionadas. Que tipo de aposta, filho? É sobre a Copa do Mundo da Rússia. Ele tem informações sobre qual time vai ganhar. Mas é investimento sério. Para pessoas que querem realmente multiplicar o dinheiro. Copa do Mundo da Rússia. Estávamos em abril de 2018. Faltavam 2 meses para o Mundial. Era uma situação perfeita. Um evento grande, com muitas variáveis, onde qualquer resultado poderia ser justificado como informação privilegiada. E quanto seria esse investimento, filho? $30.000, mãe. Eu sei que é muito, mas ele garante que o retorno vai ser de pelo menos 300%. Ou seja, a gente investiria 30 e receberia 90. Em 2 meses. $90.000. Na mente dele, havíamos passado de $30.000 investidos para $90.000 de retorno. A matemática da ganância não segue lógica normal. Filho, esse dinheiro que tenho guardado é para emergências. Mãe, emergência é a gente ficar pobre para sempre. Com esses 90.000, eu poderia até comprar um apartamento melhor para nós. A senhora não quer sair desse prédio velho? Prédio velho. A casa onde vivi os melhores anos da minha vida. Onde criei ele com tanto carinho. Onde sonhei que envelheceria ao lado do neto que ele me daria um dia. Deixa eu pensar, filho. É muito dinheiro. Claro, mãe. Mas não demora muito para decidir. Oportunidades como essa não aparecem sempre. Pressão temporal. Mais uma técnica clássica de manipulação. Naquela noite, deitada na cama, sorri pela primeira vez em semanas. O Rodrigo havia mordido a isca exatamente como planejado. Agora era só esperar ele se enforcar com a própria corda que eu estava oferecendo. Durante a semana seguinte, aumentei gradualmente a pressão psicológica. O Carlos começou a postar no grupo histórias cada vez mais elaboradas sobre suas vitórias financeiras. Fotos de transferências bancárias, prints de apostas ganhas, até imagens de reuniões com pessoas importantes do futebol brasileiro. Mas o mais eficaz foram as conversas privadas entre Carlos e Rodrigo. Eu havia estudado meu filho durante 35 anos. Sabia exatamente quais botões apertar para deixá-lo desesperado. Rodrigo, preciso te falar uma coisa, escreveu Carlos numa quinta-feira. Tive acesso a uma informação que vai mudar tudo na Copa. Mas o investimento mínimo agora subiu para 50.000. 50.000. Exatamente R$5.000 a mais do que eu sabia que sobrava na conta que ele pensava controlar. A resposta dele foi imediata. Carlos, posso conseguir os 50.000. Minha mãe tem esse dinheiro guardado. Mas preciso de garantia total que vai dar certo. Rodrigo, no mundo das apostas não existe garantia. Mas posso te dizer que essa informação vale milhões. Tenho o resultado de exames médicos de 3 jogadores principais que vão estar lesionados na hora certa. Informações médicas privilegiadas. Era o tipo de fantasia que todo apostador tem. Acesso a segredos que ninguém mais conhece. Claro que era completamente inventado, mas a ganância faz as pessoas acreditarem em qualquer coisa. Durante o fim de semana, observei o Rodrigo ficar cada vez mais agitado. Ele andava pela casa como um leão enjaulado, mexia no celular obsessivamente, mal conseguia se concentrar em conversas normais. Estava tendo os sintomas clássicos de um viciado prestes a fazer uma aposta gigantesca. Na segunda-feira, ele finalmente abordou o assunto durante o café da manhã. Mãe, preciso conversar sério com a senhora. Fala, filho. É sobre aquele investimento que comentei. O Carlos conseguiu uma informação ainda mais valiosa, mas o valor mínimo subiu para R$50.000. R$50.000? Filho,
Isso é quase todo o dinheiro que eu tenho. Mãe, é exatamente por isso que a oportunidade é única. Com 50 mil, a gente pode ganhar 200, 300 mil. É dinheiro suficiente para comprar uma casa melhor, para a senhora nunca mais se preocupar com dinheiro. Interessante como na fantasia dele eu sempre me beneficiaria. Como se roubar minha segurança financeira fosse um favor que ele estava fazendo para mim. Mas, filho, e se der errado? Eu fico sem nada. Mãe, não vai dar errado. O Carlos tem informações que nem a FIFA tem. Ele sabe quais jogadores vão estar lesionados, quais árbitros vão ser escalados. É impossível perder. Impossível perder. As palavras favoritas de todo viciado em apostas. Segundos antes de perder tudo. Foi nesse momento que decidi testar os limites morais dele. Fingi hesitação por alguns segundos. Depois disse: Filho, esse dinheiro, parte dele é da herança do seu pai. Ele guardou para que eu tivesse segurança na velhice. Esperava que essa informação causasse pelo menos algum constrangimento. Afinal, estávamos falando do dinheiro que o próprio pai dele havia suado para deixar como herança. Mas a resposta do Rodrigo me mostrou o quão profundo ele havia caído. Mãe, o pai queria que a senhora tivesse uma vida boa, né? Com 300 mil reais, a senhora vai ter uma vida muito melhor do que ele poderia imaginar. É como se estivéssemos honrando a memória dele. Honrando a memória do pai jogando a herança numa aposta esportiva. A capacidade de autoconvencimento dos viciados realmente não tem limites. Deixa eu pensar mais um pouco, filho. Mãe, o prazo é até quarta-feira. Depois disso, a oportunidade desaparece. O Carlos só vai aceitar mais 2 investidores. Mais pressão temporal. E agora, com elemento de escassez, apenas 2 investidores seriam aceitos. Naquela tarde, liguei para o Geraldo para atualizar sobre o progresso do plano. Dona Neuza, ele está se comportando exatamente como esperávamos. Ele disse: Viciados sempre aumentam as apostas quando sentem que estão perto da grande vitória. Geraldo, você acha que estou sendo cruel demais? Dona Neuza, ele está disposto a apostar a herança do próprio pai. A crueldade já está acontecendo. A senhora só está redirecionando ela. Tinha razão. Eu não estava criando a situação, apenas controlando o resultado dela. Na terça-feira, como se fosse casual, comentei durante o almoço. Filho, conversei com a Cláudia do banco. Ela disse que posso fazer transferências online agora. Não preciso mais ir lá pessoalmente. Os olhos dele brilharam como se eu tivesse acabado de facilitar a vida dele enormemente. Que bom, mãe. É muito mais prático mesmo. Claro que era. Principalmente para quem estava planejando roubar 50 mil torraras, em poucos cliques. Naquela noite, Carlos enviou a mensagem final. Rodrigo, confirmou o investimento? Preciso da resposta até amanhã às 18 horas. Depois disso, vou oferecer para outras pessoas da lista de espera. Lista de espera. Mais uma ilusão de exclusividade e urgência. A resposta do Rodrigo veio às 23h47. Carlos, pode contar comigo. Vou fazer a transferência amanhã de manhã. Perfeito. Na manhã seguinte, meu filho tentaria roubar 50 mil da própria mãe para apostar numa Copa do Mundo, baseado em informações que sua própria mãe havia inventado. A ironia era tão perfeita que quase doía. A manhã de quarta-feira amanheceu com uma tensão que você podia cortar com faca. O Rodrigo acordou mais cedo que o normal. Tomou banho demorado, até caprichou no café da manhã. Era como se estivesse se preparando para um evento importante, que na cabeça dele realmente era. Mãe, decidiu sobre aquele investimento? Ele perguntou, tentando soar casual enquanto passava manteiga no pão. Filho, é muito dinheiro. Estou com medo. Mãe, medo é ficar pobre para sempre. Com essa oportunidade, a gente sai dessa vida de aperreio de uma vez. Vida de aperreio. Como se uma aposentadoria de 3 mil reais, mais pensão fosse miséria. Como se ter casa própria, comida na mesa e dignidade fosse pouco. Está bem, filho. Vou fazer a transferência. Você precisava ver o sorriso que abriu no rosto dele. Era como se eu tivesse acabado de dar a ele o presente de Natal mais desejado da vida. Mãe, a senhora não vai se arrepender. Em 2 meses vamos estar ricos. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco na frente dele. Claro que era a conta falsa que eu havia criado,
onde não havia nem R$ 50, e fingi digitar a transferência. Para qual conta eu transfiro, filho? Ele me passou os dados da conta do Carlos Mendes. Uma conta que o Geraldo havia criado especificamente para o golpe, usando documentos falsos temporários. O dinheiro que chegasse lá seria imediatamente redirecionado para uma conta controlada por nós. Pronto, filho. Transferi os R$ 50 mil. A mentira saiu tão natural que até eu me impressionei. 40 anos de honestidade absoluta. E ali estava eu mentindo para o próprio filho como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mãe, a senhora é a melhor. Em agosto, quando recebemos os 300 mil, vou comprar uma casa linda para nós. Casa linda para nós. Como se depois de roubar minha herança, eu ainda fosse querer viver com ele. Durante o resto da manhã, o Rodrigo ficou eufórico. Mandou mensagem para Carlos confirmando o investimento. Ligou para Amanda contando sobre a sociedade que havíamos formado. Até começou a pesquisar casas em bairros nobres de São Bernardo. A tarde seria ainda mais interessante. Às 14h, como planejado, Carlos enviou uma mensagem no grupo dos apostadores. Pessoal, acabei de receber uma informação bomba. Um dos técnicos da seleção brasileira vai ser afastado por escândalo uma semana antes da Copa. Quem apostar contra o Brasil na primeira fase vai ganhar uma fortuna. A mensagem causou o esperado alvoroço no grupo. Dezenas de homens desesperados perguntando detalhes, implorando por informações mais específicas, oferecendo dinheiro para ter acesso à dica privilegiada. Mas foi a reação do Rodrigo que me interessava. Em menos de 10 minutos ele estava na cozinha, agitado como nunca vi. Mãe, o Carlos acabou de descobrir uma informação incrível. Tem como a senhora fazer mais uma transferência? Como assim, filho? Acabei de transferir 50 mil já 2 horas. Eu sei, mãe, mas apareceu uma oportunidade ainda melhor. Uma aposta que pode render 500% em uma semana. 500%. Em uma semana. A ganância dele estava aumentando na mesma velocidade que a fantasia. Quanto seria dessa vez? Mais 30 mil, eu sei que é muito, mas mãe, vai ser a última vez. Com essa aposta, vamos ficar milionários. Milionários. Saímos de 50 mil que renderiam 300 mil em 2 meses, para 80 mil que nos tornariam milionários em uma semana. A matemática da obsessão não segue lógica nenhuma. Filho, não tenho mais 30 mil disponível. Mãe, e aquela conta poupança antiga? Aqui tem o dinheiro que sobrou do pai. Ele sabia da conta poupança. Claro que sabia. Provavelmente já havia pesquisado todos os meus investimentos, todas as minhas reservas, planejando como usar cada centavo. Filho, esse dinheiro é sagrado. É o que sobrou do seu pai para uma emergência real. Mãe, essa é uma emergência real. É a chance da nossa vida. Emergência de ficar milionário. Interessante conceito. Foi nesse momento que decidi apertar o parafuso um pouco mais. Tinha que saber até onde a ganância dele chegaria. Rodrigo, e se eu disser não? E se eu me recusar a mexer nesse dinheiro? A mudança na expressão dele foi instantânea. A máscara do filho carinhoso caiu, e por alguns segundos vi o verdadeiro Rodrigo olhando para mim. Mãe, a senhora já investiu 50 mil. Se não investir mais agora, pode perder tudo. É assim que funciona. Ou vai até o fim, ou perde o que já investiu. Chantagem emocional baseada em mentira. Uma das técnicas favoritas dos manipuladores. Mas, filho... Mãe, me dá logo esse dinheiro. E ali estava. O grito que eu tinha escutado semanas atrás, mas agora de forma ainda mais desesperada, ainda mais agressiva. Só que dessa vez, eu estava gravando tudo no celular. Está bem, filho. Respondi com voz trêmula, interpretando a velhinha assustada que ele esperava ver. Vou mexer na poupança. Obrigado, mãe. A senhora vai ver que vai dar tudo certo. Naquela tarde, fingi fazer mais uma transferência de 30 mil. E o Rodrigo, eufórico, confirmou para Carlos que havia convencido a velha a soltar mais dinheiro. Velha, até nas conversas com o golpista que pensava ser real, eu era apenas a velha. Naquela noite, organizando as gravações e evidências que havia coletado, percebi que havia chegado ao ponto sem volta.
O Rodrigo tinha mostrado quem realmente era, até onde estava disposto a ir para alimentar o vício. Agora era hora de mostrar a ele quem realmente era a velha, que ele tanto subestimava. Os últimos dias de abril foram de preparação meticulosa. Eu sabia que o confronto com o Rodrigo precisava ser devastador. Não apenas para recuperar minha dignidade, mas para ter certeza de que ele nunca mais tentaria me enganar. Para isso, cada detalhe precisava estar perfeito. O primeiro passo foi consolidar todas as evidências. Com a ajuda do Geraldo, organizei uma pasta completa com prints de todas as conversas do grupo, os apostadores, onde o Rodrigo falava sobre roubar a velha, gravações das chantagens que ele fez comigo, extratos bancários mostrando as transferências ilegais, documentos dos empréstimos feitos no meu nome sem autorização, prints das conversas dele com Amanda planejando me deixar na miséria. Era um dossiê de 47 páginas documentando 2 anos de traição sistemática. O segundo passo foi preparar a armadilha final. Carlos enviou uma mensagem para Rodrigo marcando um encontro presencial para acertar os últimos detalhes do investimento. Rodrigo, vamos nos encontrar sábado, às 15h, no Shopping Metrópole. Preciso te passar documentos importantes sobre a full aposta. Venha sozinho. Shopping Metrópole era perfeito. Público suficiente para segurança, mas com cantos reservados onde conversas não seriam ouvidas. O Geraldo ficaria observando de longe, caso alguma coisa desse errado. Durante a semana, observei o Rodrigo ficar cada vez mais ansioso. Ele mal conseguia dormir. Mexia no celular obsessivamente. Já havia escolhido 3 casas diferentes que queria comprar com o dinheiro que ganharíamos. Mãe, depois que o dinheiro entrar, a primeira coisa que vou fazer é colocar a senhora num plano de saúde VIP. Ele disse numa quinta-feira. Plano de saúde VIP comprado com meu próprio dinheiro roubado. A ironia era quase artística. Que gentil, filho! Mas foi na sexta-feira que aconteceu algo que quase estragou todo o plano. Amanda apareceu em casa sem avisar, coisa que nunca fazia, e ficou me analisando de um jeito estranho. Dona Neuza, a senhora está diferente ultimamente, ela disse durante o almoço. Diferente como, filha? Não sei, mas esperta, mais atenta. Antes a senhora era mais ingênua. Meu coração acelerou. Será que havia exagerado na interpretação? Será que eles estavam desconfiando? Amanda, quando você fica mais velha, aprende a observar mais as coisas. Respondi, tentando soar natural. Pode ser. Mas percebi que ela não estava convencida. Durante o resto da tarde, notei que Amanda e Rodrigo cochichavam no quarto dele. Conversas que paravam quando eu me aproximava. Naquela noite, depois que foram dormir, usei o aplicativo que o Geraldo me ensinou para escutar o que conversavam através da parede fina do apartamento. Rodrigo, sua mãe está estranha. Tenho a sensação de que ela sabe de alguma coisa. Amanda, você está paranoica. Minha mãe é a pessoa mais ingênua do mundo. Ela nem sabe mexer direito no celular. Não sei, amor. Ontem ela comentou sobre apostas esportivas de um jeito muito específico. Como se entendesse do assunto. Amanda, ela acabou de investir 80 mil reais numa aposta. Se soubesse alguma coisa, faria isso? Tinha um ponto. A lógica deles era simples. Se eu fosse esperta o suficiente para descobrir o golpe, seria esperta o suficiente para não cair nele. Mas Amanda insistiu. Vamos testar ela. Como? Amanhã, quando você for encontrar o Carlos, vou fazer umas perguntas para sua mãe. Perguntas específicas sobre dinheiro, sobre as transferências. Se ela souber detalhes que não deveria saber, meu sangue gelou. Se Amanda fizesse as perguntas certas, descobriria que eu sabia muito mais do que deveria. Todo o plano iria por água abaixo. Foi aí que tive uma ideia arriscada, mas brilhante. Na manhã seguinte, antes do Rodrigo sair para o encontro com Carlos, fingi passar mal. Filho, estou sentindo uma dor forte no peito, disse, me segurando na parede da cozinha. Mãe, o que a senhora tem? Não sei. Talvez seja o coração. Ando muito ansiosa com essas apostas. Com tanto dinheiro envolvido. Amanda, vamos levar minha mãe no hospital. Rodrigo, mas você tem um encontro importante. O encontro pode esperar. Minha mãe é mais importante. Por alguns segundos,
Vi um lampejo do filho que criei. Preocupado genuinamente, disposto a perder uma oportunidade de ouro para cuidar da mãe doente. Passamos a tarde toda no pronto-socorro do hospital municipal. Claro que não havia nada errado comigo. Era só ansiedade mesmo, disse o médico. Mas o episódio serviu para 2 propósitos. Amanda não teve chance de me interrogar. E o encontro com Carlos teve que ser remarcado. Carlos, tive uma emergência familiar. Podemos remarcar para segunda-feira? Escreveu Rodrigo. Claro, Rodrigo. Família sempre vem primeiro. Família sempre vem primeiro. Se Carlos soubesse que estava escrevendo para um filho que roubava a própria mãe. Durante o fim de semana, finalizei os últimos detalhes. Na segunda-feira, o Rodrigo descobriria que havia passado meses sendo enganado pela própria mãe. Descobriria que a velha boba era mais inteligente que todos os apostadores profissionais que admirava. E descobriria que subestimar uma contadora aposentada pode ser o maior erro que alguém comete na vida. Segunda-feira, 7 de maio de 2018. O dia que eu havia planejado durante semanas havia chegado. Acordei às 5 da manhã. Não porque precisava, mas porque estava ansiosa demais para dormir. Era como véspera de Natal. Só que ao invés de presentes, eu iria entregar uma lição que meu filho jamais esqueceria. O plano era simples. Rodrigo iria ao encontro com Carlos no Shopping Metrópole às 15 horas. Só que quem estaria esperando por ele seria a própria mãe que passou meses fingindo ser enganada. Durante o café da manhã, observei meu filho se arrumar com cuidado especial. Camisa social azul, a mesma que usava para entrevistas de emprego nos anos em que realmente procurava trabalho. Calça jeans nova, até passou perfume. Era como se estivesse se preparando para o dia mais importante da vida dele. Mãe, hoje é o dia, ele disse beijando minha testa. Hoje nossa vida muda para sempre. Que Deus abençoe, filho. Amanda havia dormido em casa, coisa rara, e estava particularmente atenta aos meus movimentos. Durante a manhã toda, senti os olhos dela me analisando, procurando sinais de que eu sabia de alguma coisa. Dona Neuza, a senhora não está ansiosa com esse investimento? Ela perguntou enquanto lavávamos louça juntas. Estou, filha. É muito dinheiro. E se der errado? Tenho fé que meu filho sabe o que está fazendo. Era verdade. Eu tinha fé que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Roubando a própria mãe para alimentar um vício autodestrutivo. Às 13h30, o Rodrigo começou os preparativos finais para sair. Conferiu os documentos que levaria. Cópias da minha identidade e CPF que pegou para acelerar o processo. Testou o celular 3 vezes, até contou o dinheiro da carteira como se fosse fazer alguma compra. Mãe, em 2 horas estou de volta com a confirmação de que somos ricos, ele disse, me abraçando apertado. Aquele abraço me doeu mais do que qualquer coisa que havia descoberto até então. Por alguns segundos, senti o carinho genuíno que sempre existiu entre nós, mesmo distorcido pela ganância e pelo vício. Por alguns segundos, quase mudei de ideia sobre o confronto. Quase. Vai com Deus, filho. Às 14h15, saí de casa pelos fundos do prédio, usando a escada de emergência que dava no estacionamento. O Geraldo estava me esperando com o carro dele. Um Corsa preto discreto, para me levar ao shopping. Dona Neuza, tem certeza que quer fazer isso? Uma vez que começar, não tem volta. Geraldo, meu filho passou 2 anos me roubando. Planejou apostar a herança do próprio pai. Tem volta para isso? Ele assentiu. Sabia que eu estava certa. Chegamos ao Shopping Metrópole às 14h45, 15 minutos antes do horário marcado. Escolhi uma mesa no 2º andar da praça de alimentação, local que tinha visão completa da escada rolante principal, mas onde eu podia observar sem ser vista facilmente. Às 14h58, vi o Rodrigo subindo a escada rolante. Mesmo de longe, dava para perceber a ansiedade dele. Olhava o celular a cada 10 segundos, checava o relógio, ajeitava a camisa. Era um homem prestes a fechar o negócio da vida dele. Às 15h03, quando percebi que ele estava começando a ficar impaciente procurando por Carlos, enviei a mensagem que havia preparado. Rodrigo, tive um imprevisto. Preciso remarcar nosso encontro. Pode ser hoje mesmo, às 16 horas.
Na mesa 23 da praça de alimentação do segundo andar? Preciso conversar algo muito sério com você. A resposta veio imediata. Claro, Carlos. Estarei lá. 1 hora. Eu tinha 1 hora para me preparar psicologicamente para destruir completamente a relação com meu único filho. Durante esses 60 minutos, liguei para Amanda. Amanda, o Rodrigo pediu para te avisar que vai se atrasar. O encontro foi remarcado para as 16 horas. Obrigada por avisar, Dona Neuza. Assim garantiria que ela não ligaria para ele no momento crucial. Às 15h55, quando vi o Rodrigo se aproximando da mesa 23, respirei fundo e caminhei na direção dele. Ele estava mexendo no celular, provavelmente relendo as mensagens de Carlos, quando escutou minha voz. Oi, filho. A expressão no rosto do Rodrigo quando me viu foi de pura confusão. Por alguns segundos, seu cérebro simplesmente não conseguiu processar o que estava acontecendo. A mãe dele, que deveria estar em casa preparando o jantar, estava ali no shopping, sorrindo, se aproximando da mesa onde ele esperava encontrar um apostador profissional. Mãe? O que a senhora está fazendo aqui? Senta, filho. Precisamos conversar. Mas, mãe, estou esperando uma pessoa. É um encontro de negócios importante. Eu sei, Rodrigo. Estou esperando a mesma pessoa que você. Ele me olhou como se eu tivesse falado em chinês. A ficha ainda não havia caído. Como assim, mãe? Sentei na cadeira em frente a ele. Coloquei minha bolsa na mesa. Uma bolsa maior que o normal, porque carregava todo o dossiê que havia preparado. E olhei bem nos olhos castanhos que herdou do pai. Rodrigo, me deixa te contar uma história. É sobre uma contadora aposentada que descobriu que o próprio filho estava roubando ela há 2 anos. A cor sumiu do rosto dele. As mãos começaram a tremer. Não de ansiedade por apostas, mas de pânico puro. Mãe, do que a senhora está falando? Estou falando dos 18 mil reais que você transferiu da nossa conta conjunta para sites de apostas. Dos empréstimos de 15 mil reais que fez no meu nome. Dos planos que fez com a Amanda para me deixar na miséria. Mãe, deixa eu terminar, filho. Abri a bolsa e comecei a tirar as pastas organizadas. Primeira pasta. Prints das conversas do WhatsApp. Essa aqui é uma conversa sua do dia 15 de março, onde você escreveu. E estou lendo textualmente. Minha velha nem percebe quando some 300, 500 reais. Mas se tirar 2 mil de uma vez, ela fica com pulga atrás da orelha. Os olhos dele se arregalaram. Reconheceu a conversa imediatamente. Segunda pasta. Extratos bancários. Essa é a movimentação da nossa conta dos últimos 8 meses. Quer ver quantas transferências para sites de apostas você fez? 18.340 reais. Tudo documentado. Mãe, eu posso explicar. Ainda não terminei. Terceira pasta. Gravações de áudio. Essa é uma gravação da semana passada, quando você gritou comigo. Mãe, me dá logo esse dinheiro. Lembra? Coloquei o celular na mesa e apertei play. A voz dele ecoou na praça de alimentação. Agressiva, desesperada, irreconhecível como do filho carinhoso que criei. Foi aí que a ficha caiu completamente. Carlos, ele sussurrou. Isso mesmo, filho. Carlos Mendes sou eu. Ou melhor, é uma persona que criei para te ensinar uma lição. Mãe, isso é impossível. 40 anos trabalhando com números, Rodrigo. Você acha que não sei criar uma planilha convincente? Não sei pesquisar resultados de jogos? Não sei inventar uma personalidade online? Abri o quarto arquivo. Prints das conversas entre Carlos e ele. Lembra quando Carlos disse que tinha informações privilegiadas sobre a Copa do Mundo? Invenção minha. Lembra quando ele pediu os 50 mil reais de investimento? Fui eu. Os 80 mil reais que você pensou que eu havia transferido nunca saíram da minha conta, porque você nunca teve acesso ao meu dinheiro de verdade. Rodrigo estava em estado de choque absoluto. Abria e fechava a boca como um peixe fora d'água, sem conseguir formular palavras. Mas, os outros do grupo, as apostas que deram certo. Rodrigo, é muito fácil acertar apostas quando você só sugere resultados óbvios. Flamengo contra time pequeno, Palmeiras contra time da Série B. Qualquer pessoa que assiste futebol acertaria. Mãe, eu não entendo. Você não entende, filho? Vou explicar bem simples.
Durante 2 meses você foi enganado pela própria mãe. A velha boba que você tanto subestimava criou um personagem falso. Infiltrou nos seus grupos de apostas, manipulou suas decisões e fez você acreditar que ia ficar rico roubando ela. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Não de tristeza, mas de humilhação completa. A pergunta agora, Rodrigo, é simples. O que vamos fazer com essa situação? O Rodrigo ficou em silêncio por quase 5 minutos. Olhava para as pastas espalhadas na mesa como se fossem evidências de um crime, que tecnicamente eram. Vez ou outra abria a boca para falar alguma coisa, mas as palavras simplesmente não saíam. Finalmente conseguiu sussurrar. Mãe, eu posso explicar. Explicar o quê, filho? Que você roubou 18 mil reais da própria mãe? Que fez empréstimos no meu nome? Que planejava apostar a herança do seu pai? Eu ia devolver tudo. Com que dinheiro, Rodrigo? Com os ganhos das apostas. Sabe qual é a estatística de pessoas que ficam ricas apostando? 0,0%. Ele estava chorando agora, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero de quem foi pego na mentira e não sabia como sair dela. Mãe, me desculpa. Eu estava doente, viciado. Não conseguia parar. Rodrigo viciado não rouba a própria mãe. Ladrão rouba a própria mãe. A palavra ladrão o atingiu como um tapa na cara. Ele se encolheu na cadeira. E sabe o que mais me machuca, filho? Não é nem o dinheiro. É descobrir que para você eu era apenas a velha. Em todas as suas conversas, você se referia a mim como a velha, como se eu fosse um obstáculo. Não sua mãe. Mãe, eu nunca... Tenho prints, Rodrigo. Várias conversas onde você fala sobre convencer a velha, tirar dinheiro da velha. A velha não vai nem perceber. Eu criei você sozinha por 35 anos, e para você eu virei apenas a velha. Foi aí que ele quebrou completamente. Começou a chorar descontroladamente, soluçando como uma criança. Mãe, me perdoa. Eu amo a senhora. Amar, Rodrigo? Você ama tanto que estava planejando me deixar sem casa, sem dinheiro, dependendo da caridade alheia na minha velhice? Coloquei na mesa a última pasta, a mais pesada de todas. Essa é a conversa que você teve com Amanda planejando vender nosso apartamento. Lembra? Ela vai morrer mesmo em alguns anos. Para que guardar dinheiro? Ele leu a própria frase e compreendeu a gravidade do que havia dito. Não era apenas roubo. Era desumanização completa da própria mãe. Agora, Rodrigo, vou te explicar como as coisas vão funcionar daqui para frente. Peguei um papel que havia preparado e coloquei na frente dele. Esse é um termo de compromisso. Você vai assinar confessando todos os roubos, todos os empréstimos fraudulentos, e se comprometendo a devolver cada centavo nos próximos 2 anos. Mãe, como vou devolver? Não tenho emprego. Problema seu, filho. Você teve criatividade para roubar. Vai ter criatividade para trabalhar. E se eu não assinar? Aí eu vou na delegacia amanhã com todas essas evidências. Estelionato, falsificação de documentos, empréstimo fraudulento. São pelo menos 5 crimes diferentes. Você vai preso, Rodrigo. Ele sabia que eu não estava blefando. Uma contadora com 40 anos de experiência sabia exatamente que crimes havia documentado e que consequências eles teriam. Tem mais uma cláusula no termo. Continuei. Você vai se internar numa clínica para viciados em apostas. E vai arcar com o custo do tratamento. Mãe, clínica particular é caro. Deveria ter pensado nisso antes de gastar 18 mil reais em apostas. Rodrigo pegou a caneta com mãos trêmulas e assinou o termo. A cada assinatura, era como se estivesse assinando o fim da relação que conhecíamos. E a Amanda? Ele perguntou. A Amanda vai decidir se quer continuar namorando um homem internado numa clínica psiquiátrica e devendo 35 mil reais para a própria mãe. Guardei todos os papéis na bolsa e me levantei. Rodrigo, você tem até sexta-feira para arrumar suas coisas e sair de casa. Vou alugar o quarto para um estudante. Preciso da renda extra para pagar os empréstimos que você fez no meu nome. Mãe, a senhora vai me expulsar de casa? Filho, você me roubou por 2 anos. Planejou me deixar na miséria. Falou da minha morte como se fosse uma conveniência. O que a senhora faria no meu lugar? Ele não teve resposta.
Porque sabia que se os papéis fossem invertidos, ele já teria me denunciado há muito tempo. Quando cheguei em casa naquela tarde, me senti estranhamente vazia. Não aliviada. Não vingada. Apenas vazia. Tinha recuperado minha dignidade e meu dinheiro, mas havia perdido meu filho no processo. Era a justiça mais poética possível. Ele havia apostado nossa relação numa traição e perdido tudo. Passaram-se 7 anos desde aquela tarde no shopping Metrópole. 7 anos desde que destruí a vida do meu próprio filho para salvar a minha. Hoje, aos 72 anos, sentada na mesma cadeira da cozinha onde tudo começou, posso dizer que consegui o que queria. Minha segurança financeira foi restaurada. Minha dignidade foi recuperada. E nunca mais alguém me chamará de velha, como insulto. Mas vou te contar uma coisa que ninguém fala sobre vingança. Ela tem gosto de vitória no primeiro gole, mas deixa um retrosgosto amargo que dura para sempre. O Rodrigo cumpriu o acordo à risca. Ficou internado na clínica por 8 meses, mais tempo que o previsto, porque o vício em apostas havia se transformado em depressão severa. Quando saiu, conseguiu um emprego numa empresa de telemarketing e passou 2 anos pagando religiosamente 1.500 hortários por mês para quitar a dívida comigo. Durante esse período, nos falávamos apenas por WhatsApp. Mensagens secas, funcionais. Mãe, depositei o valor do mês. Ok, filho. Recebido. Era como se fôssemos estranhos dividindo uma transação financeira. Amanda, como eu previa, desapareceu na primeira semana depois do confronto. Soube por uma vizinha que ela se mudou para Santos com outro namorado. Um empresário mais velho que, coincidentemente, também tinha uma boa situação financeira. Algumas pessoas nunca mudam de estratégia, apenas mudam de alvo. O apartamento ficou silencioso demais depois que o Rodrigo saiu. Eu havia alugado o quarto dele para a Carla, uma estudante de enfermagem de 22 anos. Doce e educada. Mas a presença dela só fazia aumentar o contraste com a ausência do meu filho. Era como ter uma filha emprestada morando no lugar onde meu filho verdadeiro deveria estar. Durante o primeiro ano, me convenci de que havia feito a coisa certa. Afinal, ele havia roubado, mentido, planejado me deixar na miséria. Qualquer mãe faria o mesmo, não é? Qualquer pessoa se defenderia quando atacada pelos próprios familiares. Mas no segundo ano, as dúvidas começaram a aparecer. Foi numa manhã de dezembro de 2019, quando vi uma notícia no jornal sobre um filho que cuidava da mãe idosa com Alzheimer, que a primeira rachadura apareceu na minha certeza moral. A matéria falava sobre amor incondicional, sobre perdão familiar, sobre segundas chances. E eu me perguntei, será que havia outras formas de lidar com a situação? Será que era necessário destruir completamente nossa relação? O terceiro ano foi o pior. 2020 chegou com a pandemia. E, de repente, todo mundo estava falando sobre a importância da família, sobre não guardar rancor, sobre aproveitar o tempo que temos com as pessoas que amamos. Durante os meses de isolamento, sozinha no apartamento, a Carla havia voltado para a casa dos pais no interior. Enfrentei um silêncio que parecia me julgar. Foram nestes momentos de solidão absoluta que comecei a questionar se a frieza que desenvolvi para me proteger não havia se tornado parte permanente da minha personalidade. Eu havia vencido a guerra contra meu filho, mas no processo havia me tornado uma pessoa que nem eu mesma reconhecia completamente. O Rodrigo terminou de pagar a dívida em março de 2021. No dia seguinte, me enviou uma mensagem. Mãe, quitei tudo o que devia. Obrigado por não ter me denunciado. Espero que um dia a senhora possa me perdoar. Essa mensagem ficou no meu celular por 6 meses antes que eu conseguisse responder. O que você fala para um filho que você destruiu para se proteger? Como você explica que o perdão e a confiança são coisas diferentes? Finalmente escrevi. Rodrigo, te perdoo, mas nossa relação nunca mais será a mesma. Você escolheu me tratar como inimiga quando deveria me tratar como mãe. A resposta dele veio no mesmo dia. Eu sei, mãe, e vou carregar essa culpa para sempre. Foi aí que percebi algo perturbador. Minha vingança havia sido mais eficaz do que eu imaginava. Não apenas recuperei meu dinheiro e minha segurança, havia implantado uma culpa permanente no Rodrigo, que o acompanharia pelo resto da vida. Toda vez que ele olhasse no espelho,
Se lembraria de que foi a mãe quem o ensinou que não deveria ser subestimada. Era uma vitória completa. E exatamente por isso me assustava. Nos últimos 2 anos, tenho observado o Rodrigo de longe. Ele se casou com uma professora chamada Juliana, conseguiu um emprego melhor numa empresa de logística e, pelo que sei através de conhecidos em comum, virou um homem responsável e trabalhador. Nunca mais apostou. Nunca mais mentiu para essa família da esposa. Nunca mais subestimou ninguém. Minha lição funcionou. Talvez funcionou bem demais. Porque agora, aos 72 anos, sou uma mulher financeiramente segura, respeitada pelos vizinhos, temida pelos familiares distantes que sabem da história, mas profundamente sozinha. O preço da minha vingança perfeita foi a solidão permanente. E sabe o que é mais irónico? Descobri que ser respeitada por medo é muito diferente de ser respeitada por amor. O primeiro te protege, mas o segundo te aquece o coração. Hoje tenho proteção, mas meu coração vive num inverno constante. Há dias em que me pergunto se não poderia ter escolhido um caminho diferente. Confrontar o Rodrigo diretamente, dar a ele uma segunda chance, ensinar através do amor, ao invés do terror. Mas aí me lembro das conversas onde ele me chamava de velha, dos planos para vender nossa casa, da frieza com que falava da minha morte. E a dúvida passa. Algumas traições são perdoáveis. Outras redefinem permanentemente quem você é e como vê o mundo. Agora você deve estar se perguntando: valeu a pena? A Neuza de hoje recomendaria o mesmo caminho para outras mulheres na mesma situação? A resposta é mais complicada do que gostaria de admitir. Valeu a pena? Financeiramente, sim. Recuperei todo o dinheiro. Vivo com dignidade. Nunca mais passei necessidade. Emocionalmente... Bem, é como perguntar se valeu a pena amputar uma perna gangrenada. Era necessário para sobreviver. Mas você nunca mais caminha da mesma forma. Recomendaria para outras mulheres? Depende de que tipo de mulher você é. Se você é do tipo que consegue viver com as consequências das próprias decisões, que não se arrepende de estratégias necessárias, que prioriza a segurança acima de relacionamentos, então sim, o que fiz funciona. É eficaz, devastador e permanente. Mas se você é do tipo que precisa do amor da família para se sentir completa, que valoriza a harmonia acima de justiça, que prefere ser enganada a ficar sozinha, então não. Procure ajuda profissional, terapia familiar, intervenção médica. Porque o caminho que escolhi te transforma em uma pessoa diferente, e não à volta. O que me assusta, olhando para trás, é perceber o quão facilmente me adaptei ao papel de vingadora. Durante 65 anos, fui a Neuza doce, a Neuza que cedia, a Neuza que colocava a família em primeiro lugar. Mas bastaram algumas semanas para descobrir que, por baixo dessa superfície, existia uma Neuza fria, calculista, capaz de manipular pessoas com a mesma facilidade que manipulava números. Essa segunda Neuza sempre esteve lá? Ou foi criada pela traição? Não sei responder. E essa incerteza me perturba mais do que qualquer coisa que o Rodrigo fez. O que sei é que uma vez que você descobre sua capacidade para a crueldade estratégica, não consegue mais fingir que ela não existe. É como descobrir que sabe nadar. Mesmo anos sem entrar na água, a habilidade permanece. E às vezes, em situações cotidianas, uma discussão com a atendente do banco, um desentendimento com a administradora do prédio. Sinto essa frieza calculada querendo emergir. É uma sensação de poder que vicia. Por isso que disse no começo, cuidado com quem vocês subestimam. Especialmente as mulheres idosas que vocês acham que são bobas, ingênuas, fáceis de enganar. Porque algumas de nós passamos décadas observando, aprendendo, acumulando conhecimento sobre como o mundo realmente funciona. E quando decidimos parar de fingir fragilidade, podemos ser mais perigosas que qualquer homem jovem cheio de músculos e testosterona. A diferença é que homens jovens mostram força para intimidar. Mulheres velhas escondem inteligência para atacar quando vocês menos esperam. O Rodrigo aprendeu isso da pior forma possível. Ele subestimou uma contadora aposentada achando que idade é sinônimo de vulnerabilidade. Descobriu que conhecimento somado à experiência é uma combinação letal. Descobriu que uma mulher que passou 40 anos controlando dinheiro alheio sabe exatamente como destruir alguém financeiramente. Mas a lição mais importante que quer deixar
Não é sobre vingança. É sobre respeito. Filhos, vocês podem não concordar com as decisões dos pais. Podem achar que sabem mais sobre a vida. Podem ter vergonha do jeito tradicional como foram criados. Mas nunca, jamais, tratem seus pais como obstáculos a serem removidos. Porque a pessoa que cuidou de vocês quando eram indefesos pode ser a mesma pessoa que os destruirá se vocês a tratarem como inimiga. Pessoas em geral, parem de associar idade com fraqueza. Parem de achar que mulher idosa é sinônimo de vítima fácil. Algumas de nós tivemos vidas difíceis. Aprendemos a sobreviver em épocas onde mulher não tinha direito quase nenhum. Desenvolvemos estratégias de sobrevivência que vocês nem imaginam que existem. E, principalmente, cuidado com seus vícios. Apostas, drogas, álcool, consumismo desenfreado, não importa qual seja a sua droga de escolha. Quando o vício fala mais alto que o amor familiar. Quando vocês começam a ver a própria família como fonte de recursos, ao invés de fonte de afeto, já perderam a humanidade. O Rodrigo não era malvado por natureza. Era um homem desesperado, viciado, que perdeu a perspectiva do que era certo e errado. Mas vícios não justificam traições. Desespero não justifica roubar a própria mãe. E, principalmente, necessidade não justifica desumanizar quem vocês deveriam amar. Termino esta história com uma pergunta que me faz companhia há 7 anos. Existe diferença entre justiça e vingança? Durante muito tempo acreditei que sim. Justiça é imparcial. Vingança é pessoal. Justiça restabelece o equilíbrio. Vingança procura dominação. Justiça é racional. Vingança é emocional. Mas depois de tudo que vivi, acho que a diferença real é mais simples. Justiça é quando outras pessoas aprovam tua atitude. Vingança é quando você age sozinha. O que fiz com o Rodrigo foi vingança disfarçada de justiça. E funcionou tão bem que às vezes me assusto com minha própria capacidade de racionalizar crueldade. Por isso deixo vocês com este aviso final. Cuidado com as mulheres idosas que vocês subestimam. Especialmente aquelas que sorriem demais, que cedem demais, que fingem não entender de tecnologia ou não saber se defender. Algumas de nós apenas estamos esperando o momento certo para mostrar que aprendemos muito mais sobre a vida do que vocês imaginam. E quando esse momento chegar, descobrirão que subestimar uma mulher de 72 anos pode ser o último erro que cometem. Porque uma coisa eu aprendi nesses 7 anos. A vingança pode ser um prato que se serve frio. Mas aqui no Brasil, nós sabemos temperar muito bem a paciência. E acreditem, quando uma mulher brasileira decide se vingar, ela não erra o alvo.